Olá, pessoal. Então, hoje eu vou trazer aqui um resuminho, né? Umas percepções, né? Umas reflexões sobre a palestra que eu assisti na Conferência Internacional do Instituto SEDES, né? A Conferência Internacional de Psicologia Analítica, e a palestra do Gilberto Safra. E aí, inclusive, eu tenho esse livro aqui do Gilberto, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, tá? Esse livro aqui, já fica a indicação para quem quiser saber mais, é A Poética na Clínica Contemporânea, do Gilberto Safra. Estou lendo ele, né? E aí vou trazer algumas reflexões dessa palestra que ele fala. O título da palestra dele é Cartografias da Alma, do Corpo ao Espírito. E ele abre, né? Ele abre essa fala trazendo a perspectiva da clínica psicológica, né? Ele fala que a clínica, né, a psicoterapia, ela é soberana, na medida que pode se acompanhar e investigar a psique humana em sua profundidade. É a única forma de acompanhar, investigar a psique, de tratar processos psíquicos, que é isso que eu sempre falo, né, gente? Assim, nós podemos fazer vários processos terapêuticos, muitas coisas são terapêuticas, né? Mas nada substitui uma psicoterapia individual, né? Então, a gente ir na academia terapêutica, a gente fazer uma corrida terapêutica, a gente participar de uma vivência é muito legal, é terapêutico. A gente tomar um banho, né, é terapêutico. Você usar umas essências, usar uns florais, Tem muitas coisas, ouvir uma boa música que você goste, você ir numa peça de teatro, você viver experiências, muitas experiências são terapêuticas, né? Inclusive, terapias integrativas, né, que são terapêuticas também, que complementam, que ajudam a saúde complementar, né? Mas nada disso substitui uma psicoterapia individual, né? Uma arqueologia psíquica, uma arqueologia da mente, né? E é isso que o Gilberto Safra está trazendo para a reflexão, né? Para a gente entrar de forma profunda na nossa psique, a gente precisa de uma psicoterapia, né? Como Jung fala, né? Para um tratamento, para movimentar, né, mudanças psíquicas, somente um tratamento psíquico, né? E o Jung fala isso no Manual da Psicoterapia, ele diz assim que todo o resto são sugestões, então a gente pode receber sugestões de muitas formas, mas só nesse processo arqueológico de mergulho da nossa psique que a gente vai encontrar num processo realmente psicoterápico, consistente, né, profundo, né, e que a gente vai vivenciar essa profundidade, né, como Gilberto Safra fala aqui. E ele fala assim que todos que sofrem é portador de um saber a ser revelado. Gente, todos nós sofremos em algum momento da vida. Quem não sofre? Só que a gente não percebe que nós temos um saber a ser revelado, um saber que a gente ainda não se deu conta. A gente precisa encontrar esse saber dentro da gente. A gente precisa desvelar, né? Descobrir, né? Entender através, e aí a gente tem várias ferramentas para isso, que seria o próprio recontar a própria história, ou fazer essa arqueologia psicológica, ou através dos sonhos, ou através de ressignificar a própria história, recontando e tendo outras perspectivas sobre a própria história. Tudo isso são ferramentas da arqueologia da alma, né? E para encontrar esse saber a ser revelado, né? E aí ele fala assim que ele cita, né, a Edith Stein, que escreveu A Estrutura da Pessoa Humana. E aí ele fala assim, o ser humano é paradoxal. Ele é um ser finito, porém atravessado pelo infinito. Olha que bonita essa frase, né? Nós somos seres finitos, atravessados pelo infinito o tempo inteiro, né? A gente não importa, né, a sua crença, o que você acredita, existe uma dimensão de infinito que nos atravessa. A experiência humana é abissal,
Desculpa. A experiência humana é abismal, de abismo mesmo. Nós vivemos à beira de um abismo o tempo inteiro. Viver é uma experiência agônica, de agonia, agoniante, né? É uma terra sem nome, uma depressão sem fim. Então, viver tem essa dimensão agônica, de agonia, de uma experiência abismal, de abismo, né? De você estar à beira do abismo. Sabe essa sensação de que a qualquer momento vai acontecer algo ruim, ou de a qualquer momento vai acontecer alguma coisa comigo? Isso faz parte da condição humana, de estarmos vivos. Só o fato da gente estar vivo implica de que em algum momento algo pode acontecer, né? O ser humano necessita encontrar o outro, o rosto do outro, para poder suportar a condição de finitude e a condição abismal da vida. Então, a gente se sustenta na vida, na nossa existência, na relação com o outro. Por isso que a gente não pode se isolar, por isso que a gente não pode... É uma utopia, né? A gente querer se isolar numa caverna e achar que a gente tá salvo do mundo, né? Tá salvo dessa finitude ou dessa experiência abismal, né? Isso é uma ilusão, né? Então, nós nos sustentamos a partir da experiência do outro. Então, por mais que o outro nos faça sofrer, é o outro também que sustenta a nossa experiência, né? Nas relações significativas, nas relações que você tem à sua volta. E mesmo se você está num momento que as relações não estão saudáveis, você tem essa relação que é um dos objetivos da relação terapêutica com o outro. Você ter um outro rosto que te sustenta. Eu costumo dizer que é isso, é você ter um espelho, né? Numa relação terapêutica profunda, você tem um espelho, mas que esse espelho responde, né? Que esse espelho interage, tem uma relação psíquica, né? Nessa relação. Tem uma troca, né? Tem uma troca, não é porque você falar na frente do espelho sozinho, mas você se abrir para uma psicoterapia profunda, você vai ter um outro que responde, né? E no encontro com o outro, na palavra com o outro, na relação com o outro, que conseguimos tecer a nossa condição humana, o nosso existir. Ao nascimento, aí ele dá um exemplo, né? Que teve um nascimento de um bebê, que ele perdeu a mãe ao nascer. Eu achei muito bonito esse exemplo, né? O bebê, ele perde a mãe ao nascer e ele perde também a capacidade de sucção. Ele não consegue sugar, ele perde a capacidade de se nutrir, de se alimentar. E ele não conseguia, ninguém conseguia fazer ele sugar, ele não conseguia sugar a mamadeira, o bebê não conseguia se alimentar. E aí uma médica, né, chamaram uma médica, uma pediatra, e aí essa médica pediu uma peça de roupa da mãe que faleceu. E aí ela enrolou essa peça de roupa com o cheiro da mãe, ela enrolou numa mamadeira, e aí o bebê, sentindo o cheiro da mãe, olha essa sensação olfativa, né? Essa memória olfativa de um bebê que acabou de nascer, ele, sentindo o cheiro da roupa, ele começa a tentar sugar o bico da mamadeira. E essa história mostra que precisamos da relação com o outro para existir. Desde o nascimento, a gente precisa do contato, a gente precisa da presença do outro, da sensação de estar junto com o outro. E cada ser humano tem que buscar a sua própria vocação, né? Como a sua espiritualidade, né, a sua dimensão espiritual, ou como diz o Viktor Frankl, né, essa dimensão noética, como essa dimensão espiritual irá se desenvolver na sua singularidade, na sua subjetividade. E quando eu falo aqui espiritual, gente, não tem a ver com religião, mas tem a ver com encontrar uma dimensão sagrada, uma dimensão profunda, íntima, uma dimensão de reconexão com você mesmo, que você pode chamar de self, do eu mesmo, do si mesmo, né? Cada ser se organiza por um eixo... Não, esse aqui eu não... Cada ser humano se organiza por um eixo de valores que traz um sentido para a própria vida. Então, muitas vezes a gente tem que repensar esses valores. Como que está o nosso eixo de valores diante da vida? Qual o valor fundamental da sua vida hoje?
né? Qual é o valor fundamental no momento? Na hora da morte, diz o... Aqui mais são falas do Gilberto Safra, tá? Na hora da morte, o que você gostaria de ter realizado? Quando chegar a hora da sua morte, o Winnicott fala, quando eu chegar na hora da morte, eu quero estar vivo. Então, o que você quer ter realizado na hora da sua morte? Que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20, 30, 10, 5 anos. O que você gostaria de ter realizado? O que você gostaria de deixar de valor? Todo ícone sempre vem com um símbolo, né? O Gilberto Safra fala, ou seja, pensando nos ícones religiosos, todo ícone vem com um símbolo. Cada santo carrega o seu carisma. Então a gente vai ver as imagens, os ícones católicos, por exemplo, ou em qualquer outra religião, você vê que aquele ícone ele tem algo especial, ele tem algo que é só dele, ele tem um talento, ele tem um carisma, ele tem um dom, né? É fundamental, então, para cada um encontrar o seu próprio carisma, encontrar essa dimensão sagrada de forma singular, independente, que atravessa cada um, né? A psicologia, muitas vezes, provoca uma hipertrofia do self. Olha que interessante isso. Então, a gente observar se a gente não está numa hipertrofia do nosso self, ou seja, nesse movimento muito egocentrado, né? Um movimento muito egóico, de hipervalorização do si mesmo, por exemplo. É preciso desinflar esse self para viver para algo maior. Não vivendo só para si, mas também para o outro e para o transcendente, né, gente? Então, o que eu interpreto aqui na fala do Gilberto é assim, que a gente não pode viver só para buscar a própria felicidade, ou o próprio crescimento, ou o próprio desenvolvimento pessoal. A gente está num movimento muito egocentrado, né? A gente tem que também buscar o sentido na relação com o outro, do existir para um outro, para algo que transcende a nós mesmos, né? Que transcende. O ser humano, né, e finaliza aqui a frase do Gilberto, que diz assim, o ser humano só se torna verdadeiramente pessoa quando toda a humanidade cabe em si. Né? Então, o que nos torna humanos, né, gente? O que nos torna humanos, o que tem te tornado humano? Porque a gente vive tudo, parece que tudo existe hoje para automatizar as relações, para enfraquecer a dimensão humana. E a gente precisa fazer um esforço enorme para a gente resgatar o humano, resgatar a dimensão noética dentro da gente, né? De novo, como diz aí o Viktor Frankl, resgatar esse sagrado, como diz o Jung, resgatar esse luminoso dentro de nós. Então fica aí a reflexão, esses insights que eu achei maravilhosos da palestra do Gilberto. Se eu conseguir achar o link, eu deixo aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, a palestra completa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.